O tema de hoje é Carta às Igrejas da Ásia, a segunda igreja Esmirna. Essa igreja, ela tem algumas características. Eu vou ler aqui o texto que está proposto, né? Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo do 8 ao 11. Diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Amém? Esse texto aqui, ele fala de algumas situações que a igreja de Esmirna estava sofrendo e sofreria no futuro. E eu elenquei aqui 7 características dessa igreja. Eu coloquei aqui 7 características dessa igreja. A primeira delas era uma colônia do Império Romano. Assim como existe um consulado, né, dentro de um país, por exemplo, o consulado, nós temos aqui no Brasil, consulado dos Estados Unidos. E dentro desse consulado, o Brasil não pode interferir. Dentro desse consulado, o Brasil não manda absolutamente nada. Ali é um território totalmente americano. Então, nesse momento, o consulado, ele é um território dentro de um outro território. Esmirna era uma colônia do Império Romano. E aí, Esmirna seguia tudo, exatamente tudo que o Império Romano determinava. Apesar de ser a segunda característica, a igreja, né, economicamente, vamos dizer assim, desenvolvido, esse lugar, essa igreja, ela seguia literalmente, né, todos os detalhes, todas as ordens de Roma, inclusive o culto ao imperador. A terceira característica dessa igreja, submissão total ao Império Romano. No número 4, eu coloquei aqui a comunidade judaica que vivia lá era extremamente hostil com os cristãos dessa época. A comunidade judaica, essa comunidade não aceitava alguns detalhes acerca da pregação de Jesus. Então eles eram muito hostis com a comunidade, com os cristãos dessa época. Quinta característica, Policarpo, que era o bispo dessa igreja de Esmirna, ele foi martirizado, morto, né, por causa da sua fé. A fé dessa igreja provocou inúmeras perseguições e situações ruins que essa igreja viveu. A sexta, como eu disse, esse bispo dessa igreja, Policarpo, ele foi morto, não porque ele fazia algo errado, mas ele foi morto porque ele pregava, porque ele exercitava a sua fé em Cristo Jesus. E o sétimo, apesar de tudo que essa igreja viveu, de desafios, de situações contrárias, essa igreja permanece fiel ao Senhor. Essa igreja, ela não se dobra aos ensinos, ela não se dobra às perseguições, ela permanece firme ao Senhor. E aqui eu coloquei assim, no versículo 8, ao anjo da igreja, nós entendemos, né, na primeira carta que todas essas cartas elas iniciam ao anjo da igreja, que pode ser literalmente ao pastor da igreja, como pode também ser um ser celestial, né, que foi enviado ao serviço dessa igreja por Deus. E aí ele continua, que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado. Aqui faz menção exatamente a Jesus Cristo. Aqui nós estamos tendo a clara certeza de que Jesus era esse ser que é o primeiro
e o último, o que foi morto e ressuscitou. Não está o nome dele aqui, mas está implícito, e nós temos a certeza de que esse homem, essa pessoa, aquele que é o primeiro e o último, não pode ser ninguém mais que Jesus, registrado no livro de Isaías como o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse aqui é Jesus Cristo. E aí, continua no versículo 9, conheço as tuas obras. Nesse momento, nós entendemos que Jesus estava mostrando que conhecia as aflições dessa igreja. Conheço as tuas aflições. Jesus está deixando claro aqui que conhecia as aflições daquela igreja. Aquilo que estava acontecendo no contexto dessa igreja não era algo que passava despercebido por Jesus. A outra situação que está nesse versículo 9 também, e diz assim, contudo tu és rico. Então, apesar de todas as aflições, apesar de toda, vamos dizer assim, toda a pobreza, né, material, essa igreja era uma igreja rica no que diz respeito à presença de Deus, no que diz respeito à obediência ao Senhor. Essa igreja é uma igreja rica, era uma igreja que cumpria, que obedecia, que era fiel ao Senhor. E aí o outro, ela diz assim, o mesmo versículo 9, no finalzinho, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Aqui está falando de perseguição. A blasfêmia era aquilo que acontecia nesse contexto dessa igreja, quando pessoas diziam ser de Deus, mas não eram. E aqui o versículo 9 diz assim, são na verdade sinagoga de Satanás. Ou seja, aquelas pessoas que dizem ser de Deus, mas elas não são. Elas servem ao diabo através das suas palavras, através das suas práticas. E aí no versículo 10 diz assim, não temas. Ele começa com não temas. Ele sabia, Jesus sabia que aquela igreja estava vivendo situação difícil, mas ele só diz para ela, não temas. A mesma frase dita para Josué no início do seu ministério, após a morte de Moisés, ele diz, não temas, não temas. Apenas esforça-te e tem bom ânimo. E ele continua, a perseguição era uma realidade. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós. Então, em algum momento dessa caminhada, aquela igreja iria sofrer perseguições, mas eles precisavam ficar firmes. E ele continua dizendo assim, ser fiel até a morte. Aqui, ser fiel até a morte é dizendo que essa igreja precisava continuar fazendo exatamente como estava fazendo até ali, ser fiel até a morte. Jesus estava dizendo, não para no meio do caminho. Jesus estava dizendo, continua a fazer o que você iniciou, mesmo em sofrimento, mesmo em dor, continua fazendo o que você iniciou. E aí, o finalzinho ele diz, e te darei a coroa da vida. Essa cidade, ela hoje pertence àquela região da Turquia, e nessa região havia muitas competições, era muito famosa por competições, lutas, né? E aí, sempre que alguém vencia, eles davam uma coroa, né? Que é dada até hoje nas Olimpíadas, aquela coroa de louro. Então essa coroa era aquilo que era dado aos vencedores. Então, Jesus estava mostrando, nesse contexto, o que os vencedores, né, aqui da caminhada cristã receberiam. Não aquela coroa, mas era um contexto para que aquelas pessoas entendessem o que elas iriam receber. E te darei a coroa, não aquela coroa de louro mais, mas a coroa da vida, ao que vencer. E aí ele finaliza dizendo assim, aquele que tem ouvidos, né, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. E aí aqui não é compreender apenas no sentido de entender, mas é compreender no sentido de obedecer. Aquele que tem ouvidos, ouça e obedeça e dê crédito àquilo que está sendo dito às igrejas. E ele finaliza, o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte, ou seja, sofrerá a punição da segunda morte é a condenação eterna. Então, Jesus estava mostrando aqui, através do apóstolo João, né, que ele estava escrevendo, que aquelas pessoas que venceriam essa perseguição aqui da igreja de Esmirna, elas não passariam
pela segunda morte. Elas iriam viver a vida eterna ao lado de Deus, desfrutando da presença de Deus. E aqui, nessa conclusão, eu elenquei 3 coisas. A primeira delas, assim como a igreja de Esmirna, precisamos perseverar na fé. Eu e você, diante das situações que se levantam, das perseguições, das injustiças, dos problemas, eu e você precisamos nos manter firme diante do Senhor. Nessa caminhada cristã, a segunda coisa que eu elenquei é que as lutas certamente chegarão na minha vida e na sua vida. Provavelmente já chegou na sua vida. E aí o que você precisa fazer é simplesmente se manter de pé com a sua fé inabalável, para que você possa receber das mãos do Senhor a coroa. Não aquela coroa que os vencedores de competições recebiam, a coroa de louro, não. Agora uma coroa inacessível, a coroa da vida eterna. Então o desafio para mim e para você é permanecer firme diante dessa batalha, porque eu e você receberemos do Senhor, das mãos do nosso Senhor, uma coroa inacessível, uma coroa, incorruptível, uma coroa de glória, uma coroa da vida eterna. E é baseado nessa certeza que vamos receber, que precisamos manter a nossa fé firmada no Senhor. E de maneira nenhuma olhar para a direita ou para a esquerda, mas olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É Ele quem está nos sustentando, é Ele quem está nos fortalecendo. Assim como sustentou e fortaleceu essa igreja de Esmirna, Ele está fortalecendo a minha vida e a sua vida. O que nós precisamos fazer é continuar na caminhada, não olhar para o lado, não olhar de maneira nenhuma para os nossos problemas. E, independente do que eles sejam e como sejam, continua olhando para Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida.